Então vamos lá, gente, para a aula de história dessa semana. A gente vai observar na questão histórica que as cidades elas têm uma evolução. A gente vai ver uma evolução das cidades de um ponto mais preciso que é da eletricidade, tá? Da energia. A energia chega nas casas, nas ruas, e a gente vai ver a importância disso para a vida e o quanto essa evolução no desenvolvimento das cidades é uma evolução nossa mesmo, né? É a evolução do conhecimento científico, que a gente consegue compreender como faz a eletricidade. É um processo, gente, muito atual para a história da humanidade. Pensar em que o ser humano tem pelo menos 50 mil anos aí de história, a gente desde aqueles primeiros homens e mulheres que viveram ali coletando, que viveram, nem a agricultura não tinha desenvolvido, ali o período onde fabricavam ferramentas com pedra, depois teve um desenvolvimento de conseguir manusear o fogo, aí do fogo conseguir mexer com metais. Então, gente, desde esse ser humano de 50 mil anos pelo menos atrás, alguns estudiosos pensam em até mais, a gente até chegar numa cidade onde você tem uma faca para cortar, tem uma luz para acender, isso é um processo longo, mas muito atual é a gente ter luz, ter eletricidade. Tem um pouquinho mais de 100 anos, gente, que a gente tem a possibilidade de acender uma lâmpada, de ligar um liquidificador, de carregar o seu celular, de ter energia para ter Wi-Fi. Então é muito novo na história da humanidade e isso trouxe um desenvolvimento muito grande para a vida humana. Então vocês vão ver aí que o material que eu mandei para vocês vai falando de períodos, de momentos históricos e observar o quanto as ruas, as casas, a iluminação e o lixo nesse período vai alterando e mudando, e vocês vão acompanhar então as datas e ler os textos sobre a mudança de cada uma dessas coisas. Eu queria ressaltar a questão do lixo nessa mudança, que a gente tem que pensar o quanto antigamente o lixo ele fazia muito parte de antigamente todo mundo estava no meio rural. 100 anos atrás, o desenvolvimento das cidades não era tão grande ainda. Óbvio que a gente já tem um processo aí de ter grandes núcleos urbanos. Sempre tivemos, Roma já foi um grande núcleo urbano, mas pensando aqui no Brasil, a gente foi um país predominantemente rural por muito tempo. E no ambiente rural, de fazenda, de campo, o lixo ele tem um ciclo de reaproveitamento. O que a gente produz de lixo é devolvido para a natureza de uma maneira que você não cria o que a gente tem no ambiente urbano, que são montanhas de lixo. Tem que pegar um terreno gigantesco, esse solo onde a gente armazena esse lixo, ele é contaminado e a gente não tem a mesma relação do lixo no ambiente rural. Então a gente cria vários problemas de contaminação de rio, de solo, de trazer bicho, de trazer praga. Então o ambiente urbano precisa vivenciar mais a prática da reciclagem. Eu estou falando em evolução da eletricidade e do nada estou falando do lixo agora, porque apesar da gente perceber, de daqui a pouco comentar o quanto a eletricidade, a energia trouxe muitos benefícios, crescimento econômico, etc., para a nossa vida, a gente, com esse desenvolvimento, a gente trouxe um outro problema que é o do lixo. E a reciclagem é importantíssima, é um dos caminhos para a gente resolver esse problema do lixo. Aproveita que a cidade de Florianópolis é uma cidade que tem um plano e um projeto muito forte no âmbito da reciclagem. Faça a separação do seu lixo, tem um dia da semana. Eu sei que nesse período do Covid-19, do coronavírus, não estão recolhendo lixo reciclável. Mas se você mora perto da Concap, eu estou pegando meu lixo, separando e levando na Concap ali no Morro das Pedras. Será que se você tem essa possibilidade de continuar reciclando, se não é uma prática sua, tem essa prática de reciclagem de lixo? Olha para vocês verem como conhecimento, geralmente esse é um assunto que a gente fala numa aula de ciências, mas para vocês verem que essa divisão de matérias, português, história, ciências, matemática, é mais para uma compreensão didática das coisas, mas está tudo misturado, gente. Todo o conhecimento é o conhecimento de você mesmo, de mim e do mundo que está ao teu redor. Então a gente divide por matérias algo que a gente experimenta no mundo todo, no nosso cotidiano. Falar sobre lixo é falar sobre história também. Gente, beleza, mas voltando para a questão da iluminação.
Vocês vão ver aí algumas imagens do Lampião e vão ver aí que teve uma evolução mesmo no sentido da gente imaginar uma cidade sem luz à noite, o medo que não tinha de ser assaltado, as pessoas dormiam mais cedo, também acordavam mais cedo. Isso faz ter aquela ideia da hora do galo, da hora do galo cantar, ou hora da galinha, então alguns lugares falam. Esse ambiente noturno, escuro, cria uma outra realidade de vida. Fim de tarde, 8 horas da noite, o pessoal já está dormindo, gente. É a realidade em alguns lugares no campo, no interior. Pessoas dormem cedo, acordam mais cedo porque aproveitam mais a luz do dia. Se você não tem um ambiente iluminado à noite, você se sente inseguro, você se sente com medo de algo que possa acontecer com você, algum bicho do mato, algum ladrão. Então, é uma realidade que, quando se pensa em eu vou ter iluminação, eu vou iluminar essa cidade, eu vou evoluir na minha cidade que não tem iluminação nenhuma, há 100 anos atrás eu vou poder colocar uma iluminação na minha cidade, isso gera uma ideia muito forte de progresso. As cidades que começaram a implementar iluminação pública, era uma cidade melhor, né? Ela é muito legal, eu preciso ir morar, nossa, lá já tem luz elétrica. Essa iluminação era feita por óleo de mamona, óleo de peixe, essa iluminação pública, por gás também, algumas casas e ruas, e isso surgindo nas cidades faz com que surja também a vida noturna. Então, com o surgimento de luz na rua, iluminação, as pessoas já se sentem mais seguras para ir para a rua. E aí aquela vida boêmia que a gente diz, de uma pessoa ir para um bar, de ir para uma boate, de ir para um lugar para ir para uma festa à noite, já começa a ter mais possibilidade disso acontecer, porque a luz gera mais segurança para as pessoas caminharem e transitarem. Gente, para finalizar aí a ideia do nosso material, eu espero que você esteja tendo essa aula já com o material em mãos. Eu não falei isso no início da aula, mas vai ter aula de história, já pega o material aí, já abre o arquivo que eu mandei para vocês irem acompanhando o que eu estou falando. Importância da eletricidade, gente, lembra? Falou eletricidade, tem produção de energia via carvão, você queima o carvão, tem produção de energia via ar. Isso aí é bem nova, essa produção de energia, que você tem aqueles postes, como parece um ventilador gigante que ele gira e aquilo produz energia, mas principalmente a produção de energia se dá por meio da água. Você represa uma grande quantidade de água, acumula em um lugar, e a força que essa água tem no movimento das turbinas de uma hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica, fazem essa produção de energia a partir da água. Então, o acesso à energia, à eletricidade, depende de acesso à água. Tem muitos lugares no Brasil onde esse acesso não acontece. Então é um problema aí, já que é algo tão bom, energia, eletricidade, traz pra gente a possibilidade, como já disse, de assistir um Netflix, de você ter um computador, de carregar um celular, de ter uma máquina de lavar, de ter torneira que esquenta a água. Se tudo isso é tão bom e traz tantos benefícios para os seres humanos, isso deveria ser algo que fosse acessível para todas as pessoas. A gente vai ter aí agora uma leitura da vida do Amadeu, o último textinho aí que eu dei para vocês, ele relatando o que aconteceu com a vida dele quando a luz chegou. Então vamos lá? O senhor Amadeu, que nasceu em 1906, conta sobre algumas mudanças ocorridas na iluminação do interior das moradias brasileiras. Leia um trecho do depoimento dele. E aqui tem até uma imagem, né, de uma lâmpada elétrica de 1880, tá? Como eu disse, um pouquinho mais de 100 anos aí que a gente tem energia elétrica. Vamos lá, relato do Amadeu. Em casa também os lampiões a querosene eram pendurados na sala, no quintal e na cozinha. Então colocavam óleo num pedaço de lã, de algodão, e acendiam para fazer os lampiões. Só que quando eu tinha 10 anos é que veio a luz elétrica. E veio a luz elétrica na casa do Amadeu. Lembro quando em minha casa puseram um bico de luz. Punham um bico só porque a luz era muito cara, mais de R$200 por mês. Com o tempo punha-se um bico na cozinha, no quarto, no
quintal e assim por diante. Mas era usada com uma luz bem econômica porque não dava para pagar a conta de energia elétrica no fim do mês. Então ele está mostrando aí o quanto esse processo de trazer a luz para a vida dele foi aos poucos, era uma coisa cara, energia elétrica, então primeiro coloca num ambiente, depois em outro, e isso já era um custo, um gasto para a vida dele. Aí tem algumas questões aí para você responder, né, com relação a isso, e também com relação aos textos anteriores, à nossa conversa anterior, e a gente faz a correção. Leiam com atenção os textos, o você sabia, lê devagar. A ideia também da correção, na sexta-feira eu mando para vocês, assistam os vídeos de correção, a gente acrescenta coisa e, enfim, no vídeo de correção eu falo para vocês, até para deixar uma curiosidade aí. Beijo no coração, queridos, tamo junto!